Olá, meus amigos. Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da criação, aquele que começou todas as coisas neste mundo, aquele que disse, haja luz, e a luz se fez. Que maravilha, que maravilha. Esse Espírito é o Espírito de Deus. Ele venha sobre você para que haja luz na sua vida, para que as trevas nunca, jamais possam sequer se aproximar de você. Porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus disse com clareza, com a maior clareza. Todos podem entender, tanto os prudentes quanto os loucos. Ele disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus aqui na terra é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que não tem placa. A igreja que não tem nome. Ela chama apenas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é formada exclusivamente por aqueles que nasceram do Espírito Santo. Porque quem nasce do Espírito Santo é espírito, é espiritual, não é emocional, é espiritual, não é sentimental, é espiritual. Quem nasce do Espírito é espírito. E quem nasce da carne, Jesus disse, é carne. Então não há como confundir. Não há como não entender isso. Jesus falou. É Jesus quem disse isso. Não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito Santo é espírito. Então, que esse espírito venha sobre você. Aí você diz, como que eu faço? O que que eu faço? O que é que eu faço para receber o Espírito Santo? É isso aí. Essa é a pergunta. A sua parte, a nossa parte, a parte humana, é o arrependimento. O arrependimento que envolve não o sentimento. Deus não trabalha na base do sentimento, ele trabalha com a palavra. Por exemplo, perdão. Se eu sinto vontade de perdoar ou não sinto vontade de perdoar, não está em questão. Eu tenho que obedecer, perdoar. O que é perdoar? Perdoar é uma questão de consciência. A pessoa perdoa, quer dizer, ela quer o bem da pessoa perdoada. Ela ora pela pessoa perdoada. Ela quer o melhor para a pessoa perdoada. Isso é algo que acontece na cabeça, aqui, no intelecto. Eu decido perdoar na minha cabeça. Porque se fosse depender do meu coração, o coração humano, a gente não tem poder para perdoar.
A pessoa não pode perdoar, não consegue perdoar, porque o coração lateja, o coração arde de raiva, de ira e, às vezes, de vontade, de vingança. Porque é o coração, porque é o sentimento humano. Então, como é que eu posso controlar o meu coração? Eu vou dizer para o meu coração, coração, sinta aí vontade de perdoar. Não dá, não dá, não dá. Mas na cabeça eu posso perdoar. Na cabeça, não, eu quero obedecer a palavra de Deus. Não é a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus. É uma decisão. É uma decisão. Isso é o que se chama, o quê? Arrependimento. O arrependimento não depende de sentimento, de emoção. Depende de decisão na sua cabeça. Quando Deus fala, perdoai aos vossos ofensores, é isso que Ele quer, que nós perdoemos, independentemente do que sente ou não sente o nosso coração, porque Ele sabe que é impossível controlar o coração. Não é? Você já ouviu aquela música que diz, olha, quem me ama não me quer, e quem me quer, mandei embora. É isso mesmo. O coração é mau. O coração é vingativo. O coração sente vontade de vingança. O coração não aceita perdoar. Então, muitas pessoas, infelizmente, porque é a natureza humana, não é só elas, não, eu também. Eu também. Eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso. Eu posso dizer para vocês, quando uma pessoa falou, levantou uma calúnia violenta contra mim, então eu fiquei com muita raiva. Ah, que raiva. Você não tem ideia do ódio que eu senti no coração. E eu já estava pregando a palavra de Deus, foi durante o ministério nosso. Mas eu fiquei com muita raiva mesmo. E eu ainda pregava o evangelho. Eu ia para a rádio, eu fazia programa, orava pelas pessoas, mas o meu coração não queria perdoar aquela criatura, não queria. Foi quando o Espírito Santo, foi só Deus que pode ensinar a gente isso, mais ninguém. Ninguém vai conseguir ensinar, isso é só o Espírito Santo que revela. Ele me revelou. Quando eu estava, então, a orar, quando eu estava orando para as pessoas, eu me lembrava daquela criatura que levantou uma calúnia contra mim. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo falou, você tem que perdoar. Como é que você pode orar pelos outros com mágoa no coração? Não tem nenhum valor. Palavras vazias. Como que eu posso perdoar? Ore por ela. Só isso. O Espírito Santo falou, ore por ela. Então, o meu coração estava com ódio. Mas na minha cabeça, o Espírito Santo falou, ore por ela. Então eu orei por ela. Quando eu orei por ela, mencionei o nome dela, ó Deus, eu perdoo. Não querendo perdoar, mas eu perdoo porque o Senhor está falando, que o Senhor manda perdoar. Quer dizer, eu transgredi os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu passei por cima delas. Quando eu orei, que eu pedi por aquela pessoa,
pedir o bem dela. Então o sentimento do coração foi embora. Pronto, eu fiquei livre. Então eu penso que muitas pessoas carregam um sentimento violento, perverso, dentro do coração. Então como é que você pode ter uma fé no coração? Se o coração é enganador, é corrupto. O próprio Deus fala isso, que o coração é enganador e cruel. Como é que a gente pode confiar no coração? Esperar que o coração venha sentir bem ou sentir isso, sentir aquilo. Não, não tem como, minha amiga e meu amigo. Se a gente quer receber o Espírito de Deus, o que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o Espírito do amor. O Espírito de Deus é o Espírito de perdão. Então, como é que eu posso querer o Espírito de perdão, o Espírito de amor, habitando em mim, se eu carrego sentimento, ressentimento de terceiros? Não há como. Então, muitas pessoas, infelizmente, insistem nisso. Insistem em guardar aquele sentimento. Quer dizer, elas estão possuídas por aquele espírito de mágoa, de ódio, de vingança. Mas, se elas orarem pelas pessoas que lhe fizeram mal, orar, e você pode orar. Isso depende de você. Não depende do seu coração, não depende do seu sentimento, depende de você. Ó, eu não gosto dela, mas eu quero que ela vá bem, que ela seja salva, que ela seja liberta. Eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa, esse fulano, beltrano, etc, etc, etc. É uma decisão que nada tem a ver com o sentimento do coração. Quando a gente toma uma atitude contrariando a nossa natureza carnal, que é a natureza sentimental, que é a natureza, é a fé, sentimento, é a fé do coração. Quando a gente contraria, então a gente está usando da inteligência, da nossa decisão. Porque quando Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês podem usar e usufruir todas as frutas, tudo que tem aí no jardim, mas aquela árvore, a fruta daquela árvore, não toque. Não toque. Porque no dia em que você tocar, você morrerá. Quer dizer, nós vamos nos afastar. Você vai ser afastado de mim. Eu não vou ficar mais com você. E foi o que aconteceu. Então, Adão e Eva desobedeceram conscientemente. Conscientemente. E deu no que deu. A mesma coisa é o dia de hoje, são os dias de hoje. Se você obedecer à palavra de Deus, independentemente do que você sente ou deixa de sentir, você vai se dar bem. Se você não obedecer, independentemente do que você sente ou deixa de sentir, você está perdido. Essa é a razão do porquê muitas pessoas, por exemplo, participam de uma vigília, de oração e cantam. Você sabe que a reunião regada de canções move o coração fica ali dançando, sambando, bailando, não é? Mas quando elas saem daquela reunião, daquele ambiente emocional, emotivo, aquele ambiente até limpo, aí caem na realidade, quer dizer, saem daquele ambiente, vão para casa, vão para outros ambientes, então, inclusive, um ambiente até hostil, então ela volta à prática das mesmas coisas que vinha fazendo antes. Mas antes, estava lá dentro da igreja, cantando, louvando, adorando. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Como é importante
Como é importante você ter o Espírito de Deus. O Espírito Santo é que nos guia, que nos dá essa direção, que nos ensina, que nos orienta. Foi ele que me revelou isso. Eu não aprendi na Bíblia. Eu só aprendi na Bíblia obedecer, obedeça. E isso é fé. Quando você obedece, você está mostrando fé. Mas para contrariar a vontade do coração, a gente tem que fazer um esforço violento. A gente tem que obedecer ainda muito mais, eu penso. Então, é isso que significa o Espírito Santo. Ele vem para nos guiar. Ele é o substituto de Jesus. Ele é a arca da aliança, que tinha a lei, os mandamentos, tinha o maná, né? Um pote de maná, e tinha o que mais? O cajado, que conduzia, cajado de Arão. Então, a arca da aliança era, digamos assim, um tipo do Espírito Santo na época de Moisés e os profetas. Depois veio Jesus. Quando Jesus veio, no ano 70, destruíram o templo conforme ele tinha profetizado. E cadê a arca? Desapareceu. Deus deu sumiço, o próprio Deus deu sumiço na arca dele. Por quê? Porque se a arca tivesse lá no templo até hoje, as pessoas estariam adorando a arca, porque o coração é enganador. E não é para adorar a arca. A arca era um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Hoje, esse símbolo, que é a arca, saiu. Nós não temos mais a arca. Desapareceu. Hoje, o que nós guardamos? O Espírito Santo. Foi por isso que Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará. Ele vos guiará. É o Espírito Santo que tem que guiar a gente. O Espírito Santo é Jesus, o próprio Deus em espírito, para habitar dentro de nós e guiar-nos segundo a sua vontade. Por isso que Jesus disse: quem não nascer da água, que é o arrependimento, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, como é que eu faço para a minha parte? A minha obrigação é me arrepender. Mas o arrependimento, como eu já disse, não é um sentimento. O arrependimento é uma decisão. É uma decisão. E a gente tem que decidir. Por exemplo, vou falar experiência da minha juventude, adolescência. Então, mesmo depois de ter entregado a minha vida para Jesus, então eu namorava garotas de fora da fé, da igreja. E a gente não tinha um comportamento legal. Você entende. Quem foi jovem sabe o que eu estou falando. Então, puxa vida, lá com ela, a gente se misturava. Mas depois que saía de lá, a minha consciência doía. A minha consciência, não era o coração não, consciência latejava. E eu, puxa vida, me arrependia, puxa vida, que isso? Oh, meu Deus. Então, o que eu fiz para resolver o problema? Eu acabava com aquele relacionamento. Doía. Eu gostava. Mas não fazia bem a minha vida espiritual, não fazia bem a minha consciência.
Meu coração deitava e rolava, mas a minha consciência não. Então, eu tive que abrir mão da satisfação do meu coração, dos sentimentos do meu coração, para seguir obedecendo à voz da razão, à voz de Deus. Então, eu deixei. Isso se chama arrependimento. Isso é uma parte sua, minha amiga e meu caro amigo. Você pergunta, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que se arrepender. O que quer dizer? Você tem que deixar a vida errada que você tem vivido. E você sabe o que você tem feito de errado, porque a sua própria consciência acusa. É a sua consciência que acusa. Deus nos deu a consciência do bem e a consciência do mal. De fazer o bem ou de fazer o mal. Se você seguir a consciência de ouvir e obedecer a palavra de Deus, então você estará obedecendo a palavra de Deus. Isso é arrependimento. Você deixa de fazer aquilo que você vinha fazendo, que você gostava. Eu gostava. O coração deitava e rolava, mas na minha cabeça eu ia dormir com a consciência pesada. Eu tinha que decidir. E só tinha uma decisão a fazer. Era abandonar aquele relacionamento. Por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo cobrava. Eu queria obedecer, independentemente do que eu sentia. Então, quando se vê hoje as pessoas deitando, rolando, com emoções e sentimentos da fé, é carne pura. É óbvio que quando a pessoa está no Espírito, ela fez, e ela faz como fez Davi, quando entrou a arca na sua cidade, é como se o Espírito Santo tivesse entrado nele. Então ele dançou, ele bailou. Realmente é uma expressão mais profunda da fé. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, depois do arrependimento, poxa, a gente sente uma alegria tão grande, mas tão grande, que é impossível descrevê-la. Por quê? Porque é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, a pessoa não teve pai, não teve mãe, não teve ninguém na vida. E ali o próprio Deus envolve o seu ser e fala, pensar, tu és minha filha, eu hoje te gerei, tu és meu filho. Pronto, acabou. Uma palavra faz mudar completamente a nossa vida, o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Por quê? É o Espírito Santo que faz isso. Por isso que Jesus diz que quem não tem, aliás, o apóstolo Paulo que falou, ele diz, se alguém não tem o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus não habita em vós, esse não é de Deus. Está aqui escrito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 9. E Jesus já tinha ensinado. Jesus disse, quem não nascer da água, que é o arrependimento, e do Espírito Santo, aí é a parte de Deus. Quando a pessoa realmente se arrepende, ela vai para o batismo nas águas, consciente daquilo que ela está fazendo. E então, ela fez a parte dela, pode aguardar que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Mas primeiro, ela tem que fazer a parte dela. É uma aliança, é um casamento. É a arca da aliança dentro de você. É muito forte isso. Por isso que também Paulo fala para os cristãos de Corinto. Ele diz assim, não sabeis que sois o templo de Deus? O
templo de Deus. Então, você que me assiste nesse momento, que se arrependeu, que nasceu de novo, ou que recebeu o Espírito Santo, você é o templo de Deus. E quando você estiver passando por momentos difíceis, não conte com ninguém, não. Conte com Ele que está aí dentro de você. Cobra dele, ó, meu Senhor, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Faça o que eu fiz. No momento do sufoco mesmo, ninguém podia me ajudar, só Deus. E eu não fiquei esperando por ninguém. Eu corri atrás do meu pai e eu disse: Pai, tem compaixão. E ele cumpriu a sua palavra. Ele tem cumprido a sua palavra. Por quê? Porque ele estava dentro de mim. E ele permitiu aquela situação justamente para que eu viesse a aprender. Porque assim como Jesus aprendeu pelas coisas que padeceu, que sofreu, nós também, todos nós, sem exceção, aprendemos pelas coisas que nós sofremos. Se eu não tivesse passado por prisões, por prisão, por perseguição, calúnia, ódio, e toda a sorte de situações, mas eu não... O que eu ia falar para vocês? O que eu ia pregar para vocês? O que eu ia ensinar para vocês? Eu ia ensinar palavras, teoria. E não é isso a palavra de Deus. A palavra de Deus é realidade. Quando você crê na palavra, você depende da palavra. E quando você está no sufoco, você pega da palavra e diz: ó, aqui, meu pai, o Senhor prometeu, isso aqui foi o Senhor que falou, ou é o homem que inventou? Como é que eu vou saber? Quando isso se cumprir na minha vida. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem essa fé racional. Não é emotiva, não é sensível, não. É uma fé racional inteligente. Ela aplica, ela mergulha na palavra e da palavra ela se salva. Por isso que Jesus disse também: as minhas palavras são espírito e vida. Não fala de emoção, não fala de sentimento, não fala de coração, fala de espírito. Espírito é cabeça. Deus é espírito, Deus é cabeça, Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus é a fonte de toda a sabedoria, inteligência, etc, etc. Embora que Deus tenha alma. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele tem alma. Mas Deus usa da inteligência, da sabedoria, da palavra, da razão. Então, não espere sentir vontade de perdoar, minha amiga e meu amigo. Perdoe. Você pode decidir perdoar aqui e agora, aí mesmo. Você pode dobrar os seus joelhos e falar: meu Deus, fulano, beltrano fez mal a mim, eu tenho sentido raiva, vontade até de vingança, mas por causa que o Senhor está falando para perdoar, o Senhor diz: perdoai aos nossos ofensores. Perdoa-nos, assim como o Senhor nos tem perdoado, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me. Assim como você gosta de receber perdão, você tem que perdoar. Perdoa, meu Pai, eu perdoo fulano. Embora que o meu coração diga não. Quando eu estou orando para perdoar, enquanto eu estou orando ao Senhor para perdoar fulano, eu decido perdoar, o meu coração está gritando: não, 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 eu não perdoo. Eu sei que o coração é rebelde, mas eu não ando pelo coração, eu ando pela razão, pela fé inteligente. Então, a igreja do Senhor Jesus, a igreja mesmo não tem placa. O pastor, o único pastor da igreja do Senhor Jesus é o Espírito Santo. Muito legal, né?
Então, você, seja da igreja A, B, C, D, não importa a igreja que você é, se você tem o Espírito de Cristo, então você é parte do corpo de Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é um corpo cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Então, entende, amiga e amigo, se o Espírito Santo não nos dirigir, não nos guiar, se a gente depender da direção do coração, a gente está perdido. Irremediavelmente perdido. Deus nos deu o Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo para que a gente venha aprender a depender dele, a viver pela fé, de fé em fé e pela fé, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.